bem-vindas a mais uma Entre Linhas. Hoje nós estamos no Alentejo, no meio das cores. Estamos na fábrica alentejana de lanifícios. Vem comigo! Vamos falar de produtos quentinhos que aquecem o nosso coração e aquecem nossa alma através da história. E ninguém melhor do que Antônio Carreteiro para contar pra gente a história da fábrica de lanifícios aqui no Alentejo. Alentejo, além do Tejo? É isso, Antônio? Sim, da parte sul, Alentejo. Mas antes de falar da história da LAN, eu quero conhecer melhor a história do Antônio, que tem uma história gigante. E não foi aqui que você começou a sua história. Foi. Foi? Não foi nesta fábrica, mas foi nesta terra. Eu nasci aqui e vivi aqui até aos 13 anos, nesta pequena cidade do Alentejo. Sério? Sério. Mas logo saiu? Logo saí, aos 13 anos, por causa de estudos, fui estudar num colégio que já era longe daqui. Tive 40 anos fora desta terra. Portanto, a história começou aqui, o meu percurso é que foi sempre fora daqui até hoje. Conta pra gente um pouco desse percurso, porque esse percurso, ele também te ajudou a construir a tua visão, a visão do Antônio sobre várias coisas para você voltar aqui e recomeçar a vida de outra forma, mas usando toda essa sua bagagem. Eu acho que sim, foi muito importante. Fiz design de moda, foi a minha grande paixão, era mesmo fazer roupa. Desde pequenino que eu desenhava, fazia croquis e queria fazer. Depois tive a possibilidade de fazer um curso técnico de design de moda. Daí, de roupa para pessoas e clientes, passei para teatro e para dança, a fazer figurinos. Depois acabei por fazer cenários. Já não era bem só a roupa que eu gostava de fazer, era já mais o plástico da cena que me interessava. Tive a possibilidade de começar a trabalhar em filmagens como maquilhador, porque eu gostava muito também. Estávamos no fim dos anos 80, em Lisboa, estavam a começar tudo. Os canais de televisão, as revistas, e havia uma necessidade de técnicos que não havia para preencher estes lugares todos. Então éramos todos autodidatos, foi uma geração completamente autodidata. E daí por mim a começar a maquilhar sem curso nenhum, a fazer pesquisa nas revistas e nos vídeos. Não havia a quantidade de informação que há hoje disponível nas plataformas, portanto foi um processo mais demorado, mas estávamos todos a aprender, os fotógrafos aprendiam com os maquiadores, estávamos todos a aprender o ofício, no fundo. No fundo mesmo, você gostava era da criação, do desafio de criar coisas novas, porque Exato. Foi para moda, foi para o cenário, acabou no filme, maquiagem. Mais tarde fotografia. A fotografia. Acabei por fotografar também, gostava bastante, mas depois percebi que não era bem a minha cena. As coisas funcionavam muito bem quando corria bem, quando corria mal eu achava que às vezes não tinha as respostas necessárias para que as coisas corressem bem e depois acabei por deixar um bocadinho mais. As coisas gostava muito quando corriam bem e ficava frustradíssimo quando corriam mal. Bom. A fotografia é o instante, é o que nós conseguimos captar ali. Depois, se não apanhamos naquela altura, podemos depois fazer os retoques, mas já não é a mesma coisa. Não é? Sim, no meio da arte muita coisa é aquele momento, o instante. E a gente se cobra muito, porque a gente vê muita coisa e a gente quer sempre dar o melhor, né? Exato. Mas nisso tudo você criou uma bagagem muito interessante de visualizar, de aprender, de criar. Você teve contato com vários meios, né? Com várias profissões, vamos dizer, dentro de um meio. E aí, de repente, o Antônio volta para o Alentejo. Volto para o Alentejo. Sim. O que te trouxe ao Alentejo de novo? Eu sabia que eu maquilhava há 30 anos. Tinha gostado muito, tinha aberto muitas portas, eu tinha viajado muito, tinha adquirido muito conhecimento, tive acesso a muita coisa e foi uma experiência muito boa até o dia em que eu achei que estava a começar a repetir. E já não tinha aquela vontade do princípio de conhecer, de experimentar. Já tinha feito isso muito e sabia que tinha que fazer qualquer outra coisa. Nem sabia quando é que iria deixar, nem o que é que iria ser. E isto apareceu assim do nada. E eu nem levei muito a sério ao princípio. Nós somos 3 sócios.
eu, a Margarida e o Luís, a Margarida é que descobriu, Margarida Adonis, chamou-nos e sim, vamos comprar, esta fábrica estava à venda. Eu comecei a vir mais para o Alentejo porque os meus pais estavam a envelhecer mais e para fazer um pouco mais de companhia e porque eu também comecei a gostar mais de vir aqui. Aquela coisa de quando se é muito provinciano, queria sair daqui, era muito ávido de ver o que é que havia lá fora, porque não havia esta informação que há hoje em dia na internet, nós temos acesso a tudo e mais alguma coisa. Estávamos aqui fechados, íamos ler jornais e ver uns canais de televisão muito rudimentares. Eu sabia que havia muito que eu não teria acesso se não saísse daqui. E cada vez que cá vinha, começava a dar mais importância a estas raízes, a estas tradições. Comecei por aprender mesmo a tecer, a ir potear, e aí isto preencheu-me muito. Abriu um outro campo, uma outra visão, uma outra profissão. Uma outra visão, já com uma energia diferente, que era uma peça que eu começava do princípio e acabava, já não era aquele trabalho de equipa que tinha que coordenar com o fotógrafo, com o do guarda-roupa, não, eu ia potear e era uma folha em branco. Eu levava as canelas e começava, lançava uma cor, fazia um ponto, abria outro, fazia uma pesquisa numa manta antiga, modificava um bocadinho e as coisas começavam a fluir na base da tentativa e do erro. De 10 experiências, se calhar uma era aceitável, outras foram para as questões todas. Mas eu sabia que tinha que mexer aqui e quanto mais mexesse, quanto mais eu conseguisse controlar a técnica, mais poderia desenvolver a minha parte criativa e hoje em dia eu sinto-me perfeitamente realizado quando vou potear, porque é uma espécie de uma alquimia, a gente manda uma cor, manda outra, e aquilo começa a aparecer o desenho, é fantástico. Esta fábrica é uma indústria com 100 anos. Ela vem de uma tradição dos pastores, das mantas dos pastores. Os pastores criavam as ovelhas, tosqueavam as ovelhas e a lã vendiam. Na altura, a lã, uma parte ia toda para a Inglaterra, que era muito procurada, especialmente a lã branca, porque ela tinha a possibilidade de ser tingida e era mais macia. E aqui na região os pastores ficavam só com alguma lã para fazer umas mantas para eles, que no fundo eles usavam como a casa deles. No verão deitavam-se sobre, no inverno tapavam-se com os paus faziam umas tendas, com um alfinete faziam uma capa e era o ano todo, era a manta do pastor. E havia poucas. Mais tarde, quando começa a haver um excedente de lã, porque é quando deixamos de exportar lã para a Inglaterra, porque os ingleses percebem-se que nas colónias da Austrália e da Nova Zelândia havia muita lã e deixaram de ter necessidade de nos comprar a nós, e há aqui uns 70, então há duas famílias abastadas desta região que resolvem formar uma indústria para aproveitar toda a lã que havia em excesso. E formam a fábrica de lanifícios alentejano, que começou nos anos 20. Depois tem um crescimento até os anos 50, que chegaram a ver 50 pessoas a tecer nesta fábrica. Nossa! Quando começa a haver muita lã branca, o excesso da lã branca é quando eles começam a tingir. E tingem a lã com os pigmentos das flores do campo, que são tudo cores muito fortes. As papoiras tinham encarnado, o lírio roxo, o amarelo da beterraba, com cores muito fortes. E os padrões que eles faziam a duas cores, quando começam a misturar as cores todas, o efeito folclórico é completamente diferente, é muito vibrante e tem muito sucesso. Antônio, quando a gente fala em fábrica, a gente pensa em maquinaria, aquela coisa totalmente moderna. Quando eu entrei aqui, eu vi esse espaço que me transportou a uma parte da história que eu não vivi, mas que me transportou a tanta coisa, que eu olhei essas cores, as máquinas, madeira, as pessoas trabalhando, um trabalho manual mesmo, para a produção das mantas. Eu cheguei a ficar arrepiada. Pois, na realidade isto é mais um ateliê, quando nós pensamos. Sim. É mais um ateliê do que uma fábrica. Nós não tratamos a lã, nem fiamos, nem tingimos. A lã chega já afiada e tingida com a paleta de cores tradicional,
que nós conseguimos pesquisar por todo o acervo que temos de amostras antigas, umas tonalidades de cores novas que nós escolhemos, ou porque nós gostamos, ou porque são tendência de moda, porque há qualquer coisa que nós temos necessidade todos os anos. Nós temos a fábrica há 5 anos, mas sabemos que todos os anos há uma coisa que tem que entrar nova, um padrão ou uma gama de cores que se possa juntar para complementar, para mudar um bocado a dinâmica, umas para fazer completamente diferente, outras para misturar com as tradicionais. Há sempre coisas que nós temos que mostrar. Há padrões, os tradicionais, que nós não podemos deixar de fazer, as mantas clássicas, que com o nosso portfólio, o nosso acervo clássico, nós continuamos a manter. A partir daí, nós também criamos bastante. E depois, quando nós fazemos uma peça de cada vez, o cliente pode escolher exatamente como é que é, porque no sítio onde há amarelo pode entrar azul, onde são 10 centímetros pode ser 15, pode ser 12. É muito dinâmico o processo criativo e orgânico aqui nesta fábrica. Sim. Vocês resgataram a tradição, modernizaram a tradição, mas a gente vê que ainda você sente na fábrica, você sente na maquinaria, você sente toda a história aqui. E como você pensa essa fábrica daqui a 10 anos? O que você almeja? O que você imagina? Eu vejo um futuro brilhante. Eu acho que sim, acho que há muita coisa que nós ainda queremos fazer. É um nicho que as pessoas cada vez dão mais importância a estes, justamente, que não são descartáveis. As pessoas compram para guardar e gostam tanto que não querem estragar. São únicas no mundo estas peças e há quem dê muito valor a isso. São únicas no mundo e vocês saem do Alentejo para o mundo inteiro, porque vocês exportam, né? É uma disseminação da cultura, isso é muito bacana. É levar Portugal para o mundo e a história, né? Cada peça tem uma identidade muito própria, mesmo repetindo o mesmo padrão, feito por dois tecelões diferentes, a peça é diferente, porque a maneira de bater é outra. As peças não saem iguais, até a mesma pessoa, as peças às vezes não saem da mesma maneira. Você saiu cedo de Monsaraz e voltou agora, há pouco tempo atrás. Quando você olha para tudo isso, para a tua cidade, para o caminho que você percorreu e aqui você está de novo, o que passa assim na sua cabeça? Esta terra hoje em dia é mais bonita do que era quando eu era criança. Com o aparecimento do lago artificial do Alqueva, deu uma dinâmica e uma beleza a esta região diferente. Era muito bonito, mas era árido. E agora todo este imenso lago, cheio de ilhas, eu acho fantástico. E o céu tem uma peculiaridade, né? O céu é dourado aqui. Sim. O pôr do sol é incrível, ele fica nos tons de vermelho, dourado. E de noite muito estrelado. Sim, não é? Sim. Tem encantos muito especiais esta zona. Que bom! Antônio, foi muito bom descobrir um pouco mais da sua história, descobrir como acontece, né? Como é o processo de um tear. Saber que vocês ainda deixam viva essa história das lãs, né? A lã alentejana, de onde veio, para onde vai a gente não sabe, mas tudo que vocês fazem e tudo que vocês trazem de moderno, mas ainda mantendo a cultura e contando a história e a tradição de dentro da sua casa. Sim. Adoramos recebê-los no Entre Linhas. Estamos aqui no Alentejo. Alentejo e Ribatejo. E Ribatejo. O Riba é para cima do arriba. Rio. Arriba, abaixo. Abaixo do rio, estamos abaixo do Rio Tejo, nesse lugar maravilhoso, com uma história quentinha, as lãs do Alentejo, uma história de mantinhas que sai por estrada fora e pelo mundo afora. Eu volto com mais um episódio do Entre Linhas. Beijos, fui!